História da Seleção Brasileira de Futebol. O Brasil é o pentacampeão da Copa do Mundo. Nenhuma equipe nacional tem mais vitórias, e é a única equipe nacional que participa de todas as Copas do Mundo. Os brasileiros, por padrão, são os principais favoritos de qualquer torneio. No entanto, no início do século XX, outros países eram criadores de moda no futebol. Os amarelos verdes tiveram a primeira chance séria de vencer em um campeonato mundial, em 1950, quando o Brasil adquiriu o direito de sediar uma Copa do Mundo em casa. Eles seguraram todo o torneio com confiança, mas, no entanto, sofreram na partida decisiva contra o time de futebol nacional do Uruguai e conquistaram apenas medalhas de prata. A época do Brasil chegou 8 anos depois. A Copa do Mundo de 1958 na Suécia tornou-se uma estreia do lendário Pelé, que se tornou o melhor jogador de futebol do século XX e também o único jogador que recebeu medalhas de ouro de 3 Copas do Mundo. Pelé, de 17 anos, fez uma boa campanha pela seleção com os play-offs. Nas quartas de final, Pelé marcou o único gol que proporcionou ao Brasil uma vitória sobre o país de Gales, na semifinal do torneio. O gênio de 17 anos fez um hat-trick na rede da França e, na final da Copa do Mundo, marcou 2 gols para os anfitriões do torneio e trouxe para o Brasil a primeira vitória na Copa do Mundo. História. 4 anos depois, no torneio no Chile, os brasileiros repetiram o feito e se tornaram 2 vezes campeão e também a primeira seleção nacional a vencer a Copa do Mundo 2 vezes seguidas. Em seguida, o atacante Garrincha se tornou o artilheiro do torneio e o principal herói do campeonato. Pelé ficou lesionado na fase de grupos e não pôde participar de partidas decisivas. O Brasil não conseguiu uma vitória fácil no Chile. Já na fase de grupos, os atuais campeões da Copa do Mundo tiveram sérios problemas. Após a vitória sobre o México e empate sem gols com a Tecoslováquia, o Brasil concedeu à Espanha na última rodada por um longo tempo. Esse resultado pode tirar os amarelos verdes do empate já na fase de grupos, mas no final do jogo, graças ao duplo de Amarildo, os brasileiros ganharam e partiram para as quartas de final. Garrincha veio à tona nos play-offs, graças às duplas do talentoso atacante nas quartas de final contra a Inglaterra e na semifinal contra o Chile. O Brasil certamente entrou na final. Na partida decisiva, o Brasil estava à frente da Tecoslováquia 3-1. A Copa do Mundo de 1966 terminou em fracasso para o Brasil. A equipe não podia nem sair do grupo, mas, 4 anos depois, vimos talvez a mais forte seleção nacional de futebol de todos os tempos, na Copa do Mundo no México. O Brasil, pela 3ª vez na história, tornou-se campeão da Copa do Mundo e conquistou o Uruguai em número de troféus, e também recebeu a Copa do Mundo para sempre como país que venceu o torneio por 3 vezes. O desempenho do Brasil foi impecável. Os Yellow Greens superaram todos os seus adversários e marcaram 19 gols em 6 partidas, surpreendentemente. Mas o próximo sucesso veio para os brasileiros somente em 1994, na Copa do Mundo no EUA. Os brasileiros eram muito mais fortes que seus oponentes, somente na final que chegou ao final com um empate 0.
0. A equipe italiana conseguiu parar o ataque brasileiro, mas, no entanto, não foi o suficiente. Os sul-americanos foram mais fortes na disputa de pênaltis. O atacante brasileiro Romário marcou em 5 partidas e se tornou o melhor jogador de torneio. Em 1998, o Brasil foi para a Copa do Mundo como o principal favorito novamente. Havia uma nova estrela no time, a máquina de golos Ronaldo, que conquistou a maior expectativa do time nacional de futebol brasileiro. Somente na semifinal os brasileiros enfrentaram os primeiros problemas. Depois que eles deixaram facilmente a fase de grupos, o Brasil conquistou o primeiro lugar no grupo antes do previsto. Graças às convincentes vitórias sobre Marrocos e Escócia, nas oitavas de final, os atuais campeões da Copa esmagaram o time nacional de futebol do Chile, pontuação 4-1. E nas quartas de final eles confiantemente lidaram com a Dinamarca. Somente na semifinal os brasileiros tiveram uma verdadeira batalha, o time nacional de futebol da Holanda. Depois de um gol perdido no primeiro tempo, não desistiu e lutou contra o favorito frente a frente. 6 minutos antes do final do jogo, os holandeses poderiam até o placar. E então trouxe o jogo para uma disputa de pênaltis. Felizmente para os brasileiros, eles tiveram sorte. Os futebolistas holandeses falharam 2 vezes e o Brasil chegou à final. Na véspera da final, o líder do Brasil Ronaldo se sentiu mal. Apesar de ele ter participado da partida, vimos apenas uma sombra pálida dele. E o time nacional de futebol brasileiro foi derrotado em todos os aspectos 0-3. No entanto, a segunda vez na história do Brasil poderia ganhar medalhas de prata da Copa do Mundo, 4 anos depois. Os amarelos verdes tiveram uma vingança convincente. A seleção brasileira de futebol venceu com confiança todas as partidas. Ronaldo marcou 8 gols e se tornou o artilheiro do torneio. No final, o Brasil superou a Alemanha com o placar de 2-0. Depois de sair da talentosa geração com os 3 brilhantes Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, a seleção brasileira de futebol por 2 vezes não conseguiu superar a rodada de quartas de final nas Copas do Mundo, 2006 e 2010. Os brasileiros tinham grandes esperanças para a Copa do Mundo de 2014. O jovem atacante do Barcelona Neymar, que deveria ser o sucessor de Ronaldo, tornou-se o novo líder da seleção. Infelizmente, o torneio em casa terminou com um fracasso retumbante para os campeões do Penta, durante a Copa das Confederações da FIFA de 2003. O Brasil foi eliminado com gols marcados contra os favoritos da Turquia, em 29 de junho de 2005. O Brasil venceu a Copa das Confederações pela segunda vez com uma vitória enfática de 4-1 sobre os arquirrivais argentinos em Frankfurt. Eles também ganharam outro campeonato, a Copa América de 2004, na qual também derrotaram a Argentina, desta vez em uma disputa de pênaltis. O Brasil dificilmente chegou à semifinal do torneio e enfrentou a partida contra a seleção alemã de futebol. Os especialistas esperavam uma partida de equipes iguais com um mínimo de gols. Mas o resultado atingiu a todos. Aos 30 minutos, os brasileiros perderam 5 gols sem resposta de seus oponentes.
Os anfitriões não conseguiam entender o que estava acontecendo e estavam absolutamente deprimidos. A pontuação do jogo foi de 1-7, incondicionalmente. O jogo do Brasil e da Alemanha fará da história das Copas do Mundo a maior derrota dos pentacampeões da Copa do Mundo. 4 anos depois, o Brasil aspira a ganhar o torneio novamente. O time dos brasileiros não é tão brilhante como, por exemplo, os alemães ou argentinos, mas há um líder óbvio, Neymar, o jogador mais caro do mundo. E também uma equipe bastante eficiente sob a orientação de um técnico experiente. Além de 5 vitórias nas Copas do Mundo, a seleção brasileira de futebol 8 vezes venceu a Copa América. Venceu 4 vezes a Copa das Confederações e é a atual campeã olímpica. Certamente, na Rússia, o Brasil estará entre os principais candidatos a medalhas. A seleção brasileira de futebol tornou-se a primeira equipe da América do Sul a garantir a vaga na fase final da Copa do Mundo da FIFA de 2018, na Rússia. Lembre-se que na qualificação da Conmebol para a Copa do Mundo, 14 equipes realizam um torneio de 2 voltas, sendo que as primeiras 4 equipes vão diretamente para a Copa do Mundo. E a quinta leva para o play-off.